E eu converso agora então com o Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de riscos e segurança, para entender um pouco mais da situação hoje. Portela, boa tarde para você, bem-vindo. Com esses abalos que a gente teve, qual que é a real consequência para esse colapso? O que acontece que faz com que os centímetros de aprofundamento diminuam ou aumentem a cada hora ou a cada novo tremor? Boa tarde, Paula e todos que nos acompanham. A gente tem uma movimentação do terreno em progresso e existem várias cavidades de exploração sob o solo, né, no subsolo, e são vazios. Esses vazios fragilizam todo o subsolo e é preciso entender esse fenômeno considerando a sua origem lá nos anos 70. Então, são décadas, foram várias empresas, não é só a empresa atual, mas outras empresas que passaram na gestão, fazendo a gestão dessa exploração. E quando a engenharia, os especialistas elaboram uma exploração como essa, não é esperado que o fim seja esse fim trágico que nós estamos assistindo. Então, há sim uma falha enorme na gestão da exploração dessa riqueza que existe no subsolo. Mas não vale a pena obter a riqueza em troca de um prejuízo tão grande para a sociedade, para as pessoas e para o meio ambiente. No meu entendimento, esses movimentos estão acontecendo em decorrência dos vazios, né, das cavidades que já deveriam ter sido preenchidas com um concreto e escoradas para resistir. Porque quando a gente altera o subsolo, esses vazios não são naturais, são criados pelo homem. E o solo, a terra, ela vai responder a essa intervenção humana. Para conter esses movimentos, é preciso, então, fazer um preenchimento estrutural para que haja ali uma acomodação controlada. Infelizmente, houve alguma falha na gestão e ao longo desses anos todos, de décadas na realidade, isso se perdeu e hoje nós temos em progresso algo que a gente não sabe exatamente em que vai resultar. Por quê? Porque os dados estão com as empresas que fizeram esse tipo de exploração, só elas podem trazer para a população, e os fiscais dessas empresas, as autoridades que fiscalizavam, é que podem nos dizer a extensão, a magnitude das consequências. O que sabemos até agora é que é evidência, é fato, está em progresso e a qualquer momento a gente pode ter algo pior, algo mais grave, e o pior seria um colapso catastrófico de uma região de grande dimensão. Agora, Portela, pelo que você falou, então, na verdade, isso tudo é desde a década de 70 e a Braskem não é a única empresa responsável. Então, a gente pode ser que lá no passado a gente tenha ainda mais dados. A gente está meio agora que tentando fazer essa prevenção, mas não tem noção do tamanho real desse risco, é isso? Lamentavelmente, enquanto, né, as coisas vão relativamente bem para aqueles que estão explorando, então a gente não observa, não cobra tanto as questões de segurança como estão, não percebemos, até porque a população não é obrigada a ficar estudando a mina. Para isso nós temos a fiscalização. Agora, é fato que durante esse período todo, quando a cavidade é feita para a exploração, a engenharia recomenda ações posteriores de contenção. Isso foi feito no prazo, dentro do cronograma. Não importa se foi a empresa A, B ou C, porque ao longo de décadas essas empresas foram sendo trocadas. Só que no final da exploração você se encontra aí uma quantidade enorme de cavidades numa região extensa que acabou causando uma fragilização do terreno. Obviamente, a empresa que hoje está fazendo a gestão, ela já promoveu alguns acordos, algumas pessoas já saíram, parece que uma grande quantidade de pessoas já deixaram, mas há outras remanescentes. E aí começa a acontecer outro problema, porque mesmo que as negociações não sejam as melhores, permanecer nesse local põe em risco a vida das pessoas. Então, instituições, organizações que, nesse momento,
crítico ainda mantém esse tipo de posicionamento, sugerindo que as pessoas fiquem no local, isso não é bom para a segurança. O momento agora é de deixar, mas essa é uma ação de resposta à emergência. A ação preventiva não foi feita, porque se foi feita, foi mal feita, porque senão nós não teríamos o cenário que nós temos agora. Então, sobre prevenção, há algo a prestar contas para a sociedade da parte dessas empresas que fizeram a gestão dessa exploração e também das organizações fiscalizadoras, inclusive governamentais. Com relação à população, há todo um pleito de reparo, né? E na justiça isso é muito difícil, muito complicado, mas em termos de técnica e de engenharia, é um desfecho lamentável, triste, uma verdadeira derrota tecnológica, você fazer a exploração e devolver para a sociedade uma área devastada, estruturalmente falando. Agora, Portela, já que você falou de prevenção e de mais esse desastre, o que está errado no Brasil ou de que maneira teria que se mudar? Não é a primeira mina que a gente vê dando problema, né? Não tem como esquecer o que aconteceu em Brumadinho, em Minas Gerais, e agora a gente com esse problema, com esse colapso, podendo acontecer a qualquer momento, com uma cratera aí do tamanho do Maracanã, no meio de Maceió. O que está errado? O que precisa melhorar para que a gente não tenha que noticiar mais tragédias como essas aqui no Brasil? Sim, Paula. São décadas de exploração no Brasil. O ápice da mineração, das explorações do solo, aconteceu há algumas décadas atrás e muita coisa foi feita, muitos rejeitos acumulados e foi feito um monitoramento controlado, mas onde houve falha, onde houve negligência, como são fenômenos que são demorados, longos, onde houve esse tipo de falha, agora a conta chegou. O fato é esse. Então, durante muito tempo, nada se falava sobre essa região. Só que com anos, décadas de exploração, e se não há uma cultura de segurança forte, o que é isso? Cultura de segurança é a posição da segurança dentro dos valores da sociedade, da empresa, da própria população. Então, se a segurança não está no ápice, muitas vezes há um negligenciamento, um retardo, uma postergação de obras de contenção e outras decisões que acabam se acumulando ao longo de anos, décadas, e nós temos aí esse cenário que nos incomoda pela frequência, agora, principalmente nos últimos 5, 10 anos, de eventos relacionados a explorações anteriores que vêm acontecendo desde os anos 70. Então, é um aviso para toda a sociedade, um alerta sobre a questão da cultura de segurança. A fiscalização precisa ser mais rigorosa, porque enquanto os lucros vêm, os empregos chegam, todo mundo fica feliz. Mas depois, quando se descobre o que ficou do subsolo e os danos ambientais e sociais, então aí se começa a refletir na segurança. Só que é tarde demais. Foi exatamente a cobrança que eu fiz ontem ao governador de Alagoas, quando eu conversei com ele, porque agora colocar toda a culpa em cima da empresa e não tirando, a culpa é como você falou, né, Portela? A gente vai descobrir depois indenizações. Agora, nesse momento, a prioridade é salvar vidas, salvar dignidade, salvar empregos, enfim. Mas na hora de chegar uma empresa para uma cidade, para o estado, todo mundo quer, porque é isso, porque gera economia, porque gera empregos, acaba ajudando, inclusive, aquele local, né? Agora falando um pouco... Pode falar. Não, é porque o que você falou é muito interessante, né? Existe a área de gerenciamento de risco, existem empresas especializadas em emitir laudos, a gente viu isso lá nas barragens da Vale, esses laudos foram questionados. Então, existe essa atividade, faz parte da atividade de mineração, fazer relatórios de análise de risco, e isso, na fase inicial, não há muita preocupação em relação à questão da segurança, em virtude do brilho que há na quantidade de empregos, nos resultados econômicos. No entanto, uma cultura de segurança forte, e países que têm cultura de segurança forte, são muito rigorosos
não permitem que, mesmo nessa fase inicial, se acumulem falhas que lá na frente vão trazer um cenário muito difícil de ser gerenciado. Por isso que a gente usa esse termo. Não tem como dizer não tem risco. Agora, tem como fazer um gerenciamento em alto nível. Infelizmente, isso tudo mostra que nós temos uma deficiência muito grande desse alto nível, colocar a segurança como um valor lá no topo da pirâmide de valores. Desculpe interromper. Não, exatamente, não, mas é muito importante aí o seu comentário, porque é isso, né? A pressão que tem que ser feita, algo que tem que mudar, senão a gente vai passar aqui o resto da vida sempre falando depois, algo que poderia lá atrás, né, ter sido prevenido. Agora, Portela, eu queria falar com você também, quando a gente fala de desastre ambiental, quero saber do todo qual é a consequência ambiental que a gente tem, bem nesse momento que a gente está falando tanto da necessidade de sustentabilidade, enfim. Mas também eu quero saber a questão do sal. Quando a gente mostrou até numa ilustração, a gente sabe que esse colapso vem dentro e você estava explicando que tem camadas e ali embaixo tem sal. Tem a lagoa ali beirando em Maceió, que tem um peixe que é o mais típico, não lembro o nome dele agora, e é uma lagoa de água doce. Qual o risco que você acha realmente que tem desse sal acabar contaminando essa lagoa, né? De se não sei mais fala, mas salgar, enfim, do sal contaminar essa lagoa doce e acabar morrendo não só o peixe típico da região, o que já é um problema ambiental, mas também afetando os pescadores da região, né? Aqueles que vivem disso. Sim, nós não temos os dados diretamente recebidos da empresa que hoje faz a gestão desse problema, mas sabemos já, confirmado já, que são muitas galerias, muitas cavidades geradas, inclusive algumas com interferência na área da lagoa. É possível haver contaminação e às vezes as pessoas ficam preocupadas com o sal, mas há outros potenciais contaminantes que podem ocorrer e alterar a fauna e a flora desse corpo d'água, né? Então, é uma situação complexa. As análises de risco precisam ter sido feitas e arquivadas e a empresa pode apresentar essas análises e, se ela tiver alguns estudos, ela pode apresentar também para melhor explicar à sociedade qual seria o potencial dano que nós estamos passando agora, o risco de sofrer. Então, essa é uma pergunta que a melhor resposta virá da própria empresa, que, acredito eu, idôneamente irá fazer essa exposição mediante também a cobrança das autoridades e dos fiscais. Porém, como disse, a sociedade deve estar preparada, porque agora há pouco, ou ainda hoje, foram registrados tremores no solo, então há um progresso e há sim uma expectativa de que, pela quantidade das cavidades, a gente tenha danos catastróficos a toda a região, aqueles bairros ali do entorno. Então, precisar o que exatamente vai acontecer? Não, mas podemos retirar as pessoas da região, tanto quanto possível. Fazer isso é a resposta à emergência. O momento agora não é de ficar, vamos dizer assim, vou usar um termo popular, chorando no meio-fio. Então, não foi feito o dever de casa, não foi resolvido. Agora, as pessoas devem sair de lá. Aqueles organismos que sempre lutaram para manter, para não aceitar, agora não é mais momento de ficar ali no local. Continuem lutando, mas a vida em primeiro lugar, precisam sair de lá, atender o que há de disponibilidade oferecido pela empresa e atender e depois ir ao pleito na justiça. Mas aí, na área judicial, é outra esfera. Na área técnica, eu posso dizer que para um engenheiro, ele tem que entregar um produto com a segurança intrínseca. E uma empresa que é feita por engenheiros, ela precisa ter isso na sua cultura genuinamente. Então, uma empresa que trabalha com engenharia, mais do que feita por engenheiros, porque não é só engenheiros, mas uma empresa de engenharia precisa ter isso, a segurança em primeiro lugar. E o que se questiona agora é que, ao longo desse processo, isso não foi dada a atenção certa no tempo certo. Agora o tempo certo já passou, o tempo é de resposta. E a resposta é: tirem as pessoas, facilitem essa retirada de pessoas. Os organismos que estão brigando, parem de brigar, procurem agora proteger as vidas dessas pessoas e a sociedade, os órgãos governamentais cobrem da empresa
uma orientação para o risco que pode advir dessa situação que nós não temos aqui os dados oficiais, talvez até a empresa tenha dificuldades, mas a área de exclusão pode ter que ser ampliada e só a empresa pode ajudar a sociedade em relação a isso. Nossa, é um perigo danado, né? É isso, é fazer essa pressão, inclusive para a prevenção, né? Para que tem um órgão responsável por fiscalizar, por fechar esses contratos, por fiscalizar antes de fechar esses contratos, por se ter uma fiscalização mensal, anual, enfim, que garanta à sociedade e à natureza, né? E ao meio ambiente uma maior segurança. Obrigada, viu, Portela, por conversar aqui com a gente. Até mais. Tchau, obrigado, uma satisfação.